Olá! Você gostaria de saber como fazer de uma forma eficiente o levantamento bibliográfico para a sua monografia? Você quer saber algumas das principais estratégias para isso? Então assista a este vídeo. Meu nome é Cristina Godoy, eu sou professora da USP há mais de 9 anos e estou aqui neste canal da Monografia Perfeita, disponibilizando vídeos, conteúdos para ajudar os alunos a desenvolverem um TCC, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado com qualidade e que não se percam, façam isso de uma forma tranquila. E, bem, se você gostar deste vídeo, deixe um comentário, dê um like para dar um suporte ao nosso canal e também se inscreva. E não esqueça de apertar no sininho aqui abaixo do vídeo, porque aí você recebe as notificações, porque estaremos sempre produzindo novo conteúdo, com estratégias, dicas, para que você desenvolva a sua monografia perfeita. E também não esqueça de ver a descrição. Nós sempre colocamos materiais gratuitos, e-books, fichas, mapas mentais, modelos de checklists, fichas, para que facilite o seu processo de desenvolvimento da sua pesquisa. Tudo gratuito. Então veja os links, acesse e acabe descobrindo todos os materiais que nós fizemos especialmente para você. Bem, vamos lá então? Vamos ao nosso assunto, levantamento bibliográfico. No vídeo anterior, e mesmo nessa série de vídeos que nós estamos falando, estamos fazendo por etapas, passos que nós utilizamos para o desenvolvimento da pesquisa científica. Primeiro nós precisamos ter um tema definido, depois um tema delimitado, recortar, 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 até chegar ao modelo ideal do que eu vou tratar na pesquisa. Depois, o que a gente falou agora no último vídeo sobre o plano de trabalho, como é importante até para fazer uma organização lógica da sua pesquisa para que você siga cada um destes passos. Excelente! E agora? Agora que eu tenho um plano de trabalho, agora que eu sei o que eu vou pesquisar, agora começa a ficar a tarefa mais divertida e mais fácil. Por quê? Porque eu vou começar a levantar a bibliografia. Mesmo quando vocês fizeram um projeto de pesquisa, ou se não fizeram ainda vão fazer, vocês precisam fazer um levantamento inicial bibliográfico. Às vezes vocês até se recorrem aos orientadores, a orientadora, o orientador, para pedir alguma indicação bibliográfica por onde começar. Sempre o seu orientador, orientadora ou futuro orientador e orientadora, eles vão falar os clássicos e a partir daí você vai poder começar a sua pesquisa. Mas o que eu vejo é que muitos alunos e alunas acabam se perdendo, mesmo quando a gente fala qual é a leitura fundamental para começar essa pesquisa. E acabam fazendo um levantamento bibliográfico gigantesco, com textos desnecessários. E aí quando a gente começa a cortar e fala, olha, isso daqui é desnecessário, e o aluno nem sabe por quê. Então, para evitar tudo isso, e não só que esse desgaste todo, porque você gasta um tempão procurando livros, artigos científicos e às vezes são totalmente desnecessários, ou às vezes você começa a ler textos que no final você vê que não vai servir para nada. A maior parte dos alunos considera muito frustrante. Imagine, você ler um livro de 200 páginas e você vai ver que não vai servir para nada para o seu trabalho. Então, para evitar tudo isso, eu vou passar algumas dicas e estratégias para que você caminhe sempre progredindo e não fique regredindo, tendo que voltar, tomando caminhos errados, porque é isso que gasta tempo. Quando eu vejo muitos alunos falando, não, mas é muito difícil, eu trabalho, faço estágio, não consigo fazer um trabalho acadêmico, eu já sei que esse desespero não é porque o aluno e a aluna estão com má vontade para desenvolver o trabalho, é porque estão se perdendo, não está fazendo uma pesquisa de forma estratégica. Principalmente na graduação, que é o primeiro trabalho, isso é muito comum, porque não tem o hábito de fazer um trabalho científico. E aí acabam se deparando com isso justamente no último ano. Então, vamos falar sobre algumas estratégias. Você já, inclusive para fazer o seu plano de trabalho, o seu projeto de pesquisa, ou começar algo, antes de fazer a busca bibliográfica, precisa delimitar bem
o tema do seu trabalho acadêmico. Depois você precisa saber qual é o problema-chave. Para isso você já leu alguma coisa, então você tem a leitura daqueles textos básicos. Uma dica que você pode usar. Eu falei, inclusive, para o plano de trabalho que você precisa ter pelo menos 2 argumentos que acabam gerando a dúvida, e é por isso que essa dúvida gera o problema, que será a estrutura, né? Será o esqueleto que vai sustentar toda a sua pesquisa científica. Bem, então, você no mínimo vai ter 2 autores. O que você vai pegar? Você vai pegar o texto deles, independentemente se for livro ou artigo científico, você vai olhar o que eles citam, quais são os livros que são citados. Você vai fazer o que a gente chama de referências cruzadas. Você lê um trecho sobre o posicionamento daquele autor, o argumento central que eles defendem, verifique quais são as citações para esse argumento central. Veja quais são os livros, busque, verifique se tem na sua biblioteca, né, onde que você vai encontrar essas fontes, né? Bem, além de analisar o que eles estão citando, você vai em bancos de teses. Por exemplo, a USP, Unicamp e Unesp, só digitar bancos de teses, USP, vai aparecer que é a USP, Unesp e Unicamp integrado esses bancos. A USP também tem um site próprio para bancos de teses USP. E são os alunos que permitiram, que defenderam o doutorado, e depois de um período também acaba entrando em domínio público, são trabalhos que você vai poder baixar o PDF e ter acesso. Bem, além disso, também tem o banco de artigos, de trabalhos, livros científicos, etc., da própria CAPES. Você tem o Cielo, que tem um conjunto de revistas eletrônicas que são bem classificadas, que têm qualidade científica. Então digita Cielo, eu vou deixar aqui na descrição também o link para que você veja, porque são artigos científicos de qualidade que você pode utilizar. Quer dizer, veja esses repositórios colocando a palavra-chave exatamente os temas que você vai desenvolver no seu TCC, claro, sempre pensando no tema principal, né, e aqueles adjacentes nos outros capítulos. Então digite, filtre, né, procure também sempre referências, ter um balanço entre os clássicos e os trabalhos mais recentes, porque muitos alunos acabam ficando tanto nos clássicos, esquecem os recentes, e aí fica uma pesquisa científica muito antiquada, já ultrapassada, e vai receber críticas na banca. Se for uma pesquisa bibliográfica, e se você tiver, então, no mestrado e doutorado, nem se fale. Você precisa verificar também na atualidade o que está sendo debatido, mesmo que seja um tema clássico, né? Então, quer dizer, você vai filtrando com artigos científicos, com livros. Bem, depois que você fez esse filtro por títulos, por referências que os autores principais que você já leu utilizaram, aqueles 2 autores no mínimo para estruturar o seu projeto de pesquisa, seu trabalho, o seu plano de trabalho, depois de buscar essas fontes, você vai começar a verificar o que importa, o que não importa. Mas você não vai começar a ler tudo. Imagina, você vai começar a pegar livros de 300 páginas, 200 páginas, artigos científicos, e aí só no final você vai descobrir, não, você tem que fazer uma leitura estratégica. Então eu só vou passar alguns passos para que você não se perca em relação a isso. O livro, primeiro, veja o sumário do livro. Veja quais são os capítulos que são interessantes para o seu tema. Nem todos os capítulos vão ser interessantes. Além disso, dê uma olhada na introdução do capítulo, porque na introdução o autor vai trazer o quê? Um resuminho, né, do que você deve encontrar naquele capítulo, como que vai ser a estrutura do capítulo, porque o capítulo sempre tem uma introdução, e nessa introdução fala tudo que vai ser trabalhado no capítulo. Busque olhar a introdução e a conclusão do capítulo, os últimos parágrafos, para ver se vai funcionar ou não para o seu trabalho, porque às vezes o título parece muito afim ao que você está buscando, mas na hora de ler não tem nada a ver o desenvolvimento, né? O título não vai acabar sendo compatível com as suas expectativas. Artigo científico, a melhor coisa é trabalhar com artigo científico. Se você olhar o artigo científico, até por conta da ABNT, o artigo científico tem uma estrutura que é padrão.
O texto precisa ser sucinto, objetivo, que é o resumo, sempre no artigo científico, todo artigo científico tem resumo, e o resumo precisa falar qual que é a delimitação do tema, quais são os objetivos, quais foram os resultados encontrados, qual foi o método e a metodologia aplicada, qual é a hipótese de pesquisa daquele artigo. Quer dizer, você vai encontrar todas essas informações no resumo, né? Então, imagine só, você já vai saber o que vai ser aquele artigo. Então, você não vai ler todo o artigo, você vai ler o resumo primeiro, para você separar aquilo que é útil e aquilo que não é inútil. Aliás, aquilo que é útil e aquilo que não é, aquilo que é inútil. Então, leia esse resumo. Veja resenhas críticas de livros para verificar a análise crítica e também um resuminho, porque as resenhas críticas de livros, principalmente os livros contemporâneos, o que acontece? Ela tem uma estrutura do livro e um resuminho, então você já sabe o que vai ser tratado e vai saber se vai valer ou não. Inclusive, você pode usar nas suas referências bibliográficas a resenha crítica, porque é a análise crítica de um autor que leu aquele livro. Então é super interessante isso também. Além disso, né, de fazer toda essa filtragem em relação aos artigos, também às vezes você vai precisar de relatórios com dados, então você não vai ler o relatório todo, você vai ver se estão os dados para que depois você faça análise. Isso daqui é só para seleção, né, daquilo que precisa. Mas além disso, o que você vai precisar? Você vai precisar organizar tudo que você vai levantar. Então, qual que é a minha sugestão? Você faz uma tabela no Excel, colocando tudo aquilo que você selecionou. Depois você retira aquilo que você verificou que é desnecessário, lendo o resumo do artigo científico, vendo a introdução do livro, vendo um pouquinho do capítulo, que é tanto no início como no final daquele capítulo de livro, se serve ou não, vendo resenha crítica e etc. Você vai cortando. Você compila tudo isso e aí você vai armazenar ou no seu computador, em pastas por assuntos, ou você imprime. Às vezes tem alguns alunos que precisam também ter microfilmes, enfim, DVDs, ou a base está em CDs, porque é algo antigo e ficou registrado dessa forma na biblioteca, etc. Mas você vai ter que deixar as cópias todas organizadas. Se você imprimir, se você é um aluno uma aluna que gosta da impressão, por exemplo, do papel, então você vai ter que ter uma pasta, uma ficha com sacos plásticos, com os temas, ou seja, organizar tudo isso para não se perder. Imagine você fazer todo esse trabalho e depois você vai ter que recapitular tudo de novo, e onde que está, onde que não está. Além disso, a tabela Excel é legal, por isso que é interessante esse levantamento prévio, já deixar o nome do autor, o título, e se for algo disponível na internet, já colocar o link. Por quê? Porque aí você já pode fazer a pesquisa dando um Ctrl, um Command F, e com a palavra-chave você já acha pelo autor, então você já sabe o que está selecionado, como que está organizado. Mas não esqueça, mesmo que sejam bases que estejam disponíveis eletronicamente, você viu no Cielo, você viu em bancos de teses, etc. Além de pôr o link, salve numa pasta o PDF. Por quê? Porque às vezes esse link pode desaparecer e aí você já não vai ter mais o texto, né? Então tudo que você levantou, já seleciona. Você já levantou, você já abriu para ver se é útil ou não é útil. É melhor fazer isso agora do que ter que retomar de novo, fazer o download, armazenar. Quer dizer, otimize o seu trabalho, siga num progresso, não fica indo e voltando. Quer dizer, faz a seleção, depois volta de novo no artigo, depois salva, depois organiza na pasta. Não, faça isso de um fluxo contínuo para você ser mais eficiente e não gastar tempo, porque esse é o seu objetivo, fazer um trabalho de qualidade, mas também otimizando o seu tempo, até para você poder ler mais e poder também aproveitar outras partes também da faculdade, grupos de pesquisa, as disciplinas, se for da pós, ou mesmo as disciplinas da graduação, e também você tem o seu lado profissional, pessoal. Então seja eficiente e não se desgaste com coisas desnecessárias. Então organize. Então, primeiro, qual que é o primeiro passo? Recapitulando o que a gente falou. Primeiro passo,
faça análise da bibliografia, faça o levantamento. Começando com o quê? Olhando todos os autores, referências bibliográficas daqueles 2 autores clássicos que foram base para você estruturar o seu projeto de pesquisa ou o seu plano de trabalho, ou os 2. Bem, você olhou todos esses livros, você coloca tudo no Excel, você faz essa busca dessas fontes e depois você começa nas bases científicas principais da CAPES, bancos de teses, das universidades, revistas científicas, usando o termo, verificando aquilo que é essencial. Você vai fazendo a seleção disso, olhando o abstract, olhando o resumo, olhando o início dos capítulos e depois você vai cortando da sua tabela, né? Mas à medida que você vai fazendo essa análise, primeiro você listou tudo no Excel. Depois o que você vai fazer? Você vai fazer a análise. Quando você for fazer a análise, já aproveita e salva quando for algo que realmente você vai utilizar. Então você vai permanecer ali na lista do Excel e também vai armazenar o PDF se for algo que seja suporte online, ou você vai tirar um xerox, vai montar uma pasta e já deixar tudo organizado. Por quê? Porque aí você vai fazer a análise dos argumentos, você vai selecionar os argumentos, os dados do relatório, aí você vai ver com calma, mas você vai fazer isso seguindo a lógica que você montou no seu plano de trabalho e às vezes também no seu projeto de pesquisa, no sumário provisório que você organizou. Então, essa é a forma correta para você fazer o levantamento bibliográfico e não se perder, fazer de uma forma eficiente. Então, não se perca, não se desgaste, faça tudo pensando no progresso, não fique indo e voltando. Essa é a minha dica principal. Bem, espero que você tenha gostado deste vídeo. Se você gostou, curta. Inscreva-se no nosso canal para dar suporte, para a gente sempre fazer novos conteúdos e não esqueça de clicar aqui nesse sininho abaixo para você receber as notificações sempre que nós sempre estaremos produzindo novos conteúdos. Então você recebe a notificação e você já pode assistir e se manter atualizado ou atualizada. Além disso, veja aqui na descrição, nós colocamos o link de conteúdo, não só sugestões de terceiros, né, como a gente também vai falar aqui do Cielo, vai colocar para você fazer a busca em bancos de dados de revistas científicas, mas também colocamos nosso material gratuito, e-books, fichas, mapas mentais, checklists, tudo isso fica nesse link, então você pode acessar e ter à sua disposição para que você faça uma pesquisa científica de forma eficiente, com qualidade e de forma estratégica. Bem, obrigada e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!